Muito bem, meus amores. Essa é a nossa segunda aula de sociologia. Nós vamos dar complemento àquela que nós começamos nessa semana. Nós vamos falar então hoje, como eu falei naquele dia, sobre teoria de risco para a sociologia. O que é a teoria de risco? A teoria da Sociedade Mundial de Risco. Ela parte de um diagnóstico geral que são: os perigos são fabricados de forma industrial e depois eles são exteriorizados economicamente, individualizados num plano jurídico e legitimado no plano das ciências exatas e minimizado no cenário político. E o que significa... Desculpa, pega um pouquinho. E o que significa isso? É uma teoria de risco, é uma coisa mundial. Tá? Então, nós temos que analisar que elas são fabricados de forma industrial. Por quê? Porque quando a gente fala em risco, a gente fala em uma poluição, e nós comentamos agora ali a respeito da tal da obsolescência programada. Nós temos, então, uma situação que nós vivemos muito grave, que é a fabricação em excesso de produtos e esses produtos não têm uma duração prolongada justamente para ser repostos na sociedade de forma constante. Então, nós estamos deixando de produzir garrafas retornáveis, nós estamos deixando de produzir materiais que possam ser menos agressivos, nós estamos deixando de produzir energia limpa, nós estamos deixando de produzir carros que poluem pouco, e isso acaba chegando na sociedade. Eles são fabricados de forma industrial e eles são exteriorizados economicamente. Então, eles são jogados na sociedade e, economicamente, eles são somente produtos vendidos para que tenham um retorno maior. Tá? Então, eles são individualizados em um plano jurídico, porque no plano jurídico, quando a gente fala de leis, cada um tem a sua, não tem uma geral. Né? Então, não tem como você dizer assim, a gente precisa fazer uma lei tal que envolva tudo para poder acabar com o geral da poluição. Não tem. Então, cada um tem as suas estratégias, cada um tem os seus modelos de pensar, e quando eles chegam para a gente, né, eles chegam de formas diferentes. Várias delas chegam de formas diferentes e a gente mal consegue entender que nós estamos trabalhando com produtos altamente poluidores, né? Tipo a bateria do celular, tipo as pilhas, né? As pilhas que a gente compra pilha para pôr no controle remoto, para pôr num brinquedo. O brinquedo, por exemplo, que usa pilha, é um brinquedo que está cheio de componente eletrônico, ele vai para qualquer aterro, ele tem produtos químicos na composição, tem produtos de plástico que demoram dezenas de milhares de anos para serem decompostos, e eles vão para também, existem até rochas, como nós já vimos, que já tem incrustada nela o plástico, o polietileno, o polipropileno, e eles são colocados ali de forma que já fazem parte da rocha. Por quê? Porque eles estão tanto tempo ali que eles acabaram se constituindo no mesmo material. Tá? E eles são legitimados no plano das ciências exatas e minimizados no político. Porque a política, hoje nós vivemos um mundo capitalista. E o capitalismo, ele parte da produção de dinheiro. Né? Então a gente tem que produzir para ganhar dinheiro, para poder o capitalismo valer a pena. E a política, naturalmente, que é principalmente a política, que é uma coisa que não gera riqueza. Ela vive da riqueza de outro. Certo? Então, uma política, você pensa no que a política gera dinheiro em nada, a política só gasta. São pessoas que estão lá consumindo. A produção deles é muito irrisória, não tem nem o que diga de política produzir dinheiro. Né? O Estado nunca produziu dinheiro, o Estado sempre gastou dinheiro.
né? E a política faz parte do Estado. Então nós temos esse ponto de vista a ser analisado também, que é quanto a essa minimização dos perigos que são a forma industrial de produção, né? Gerando imposto para a política está tudo bem. Nós temos aqui nessa nossa, então, essa sociedade de risco. O próximo slide rodou, o slide 3 de 6, né? Essa sociedade de risco, então, revela, em outras palavras, um choque antropológico. E ao dinamizar-se reflexivamente, que a sociedade de risco, então, remete à possibilidade que, em certo sentido, a inevitabilidade da transformação, de se repensar, de se reinventar o arranjo industrial moderno entre o sistema social, o sistema econômico e o sistema político. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu preciso tossir, eu preciso muito tossir, eu vou dar uma pausa. Voltei, gente. Tem uma tossida aqui, quase saí do espaço da Terra. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um termo escrito choque antropológico, né? Esse termo aqui, ele se refere a quê? Ele se refere a um choque cultural, tá? Que ele é uma ansiedade, uma confusão que uma pessoa experimenta ao entrar em uma cultura muito diferente. Então, nós temos que a sociedade, no caso da gente está falando da teoria de risco, que envolve o meio ambiente e a sociedade, que tem que produzir, que tem que evoluir, que tem que se tornar mais moderna, e o problema socioambiental, que a gente polui, que a gente acaba com a natureza, que a gente vai destruindo o que tem pela frente. Certíssimo? Então, esse choque antropológico está escrito aqui. Ó. Vamos lá, vamos ler o que está escrito. Ele se refere a uma experiência de desorientação e desconforto que ocorre quando os indivíduos se deparam com culturas diferentes. Esse fenômeno é frequentemente associado ao choque cultural, que é uma ruptura nos circuitos de sentido habituais, levando então a uma interrupção na compreensão das práticas e dos valores culturais, que é que justamente esse confronto que a gente faz entre o quê? Entre eu vou produzir mais, eu vou usar produtos que possam ser muito agressivos ao solo, mas eu vou produzir 3 vezes mais, mas daqui a 3 anos eu não vou produzir mais nada. Aí, daqui a 3 anos eu me viro. Eu vou ter que achar um outro jeito da terra ser produtiva novamente, senão eu mudo de local. Então, olha o choque cultural. Ele produz mais, mas por menor tempo. Então, vamos engordar todo mundo para daqui a pouco tempo todo mundo tem tempo para morrer até emagrecer. Se for ver, a verdade é essa. Então, a gente tem esse choque cultural, esse choque de opiniões que vai uma via de uma mão só que tem carro circulando nos dois lados, né? A teoria de risco. Eu tenho aqui esse vídeo. Esse vídeo eu vou soltar para vocês na sequência. É um vídeo curtinho, tá? É só para a gente ter uma noção do que a gente está falando e aí a gente vai desenvolver uma atividade em cima disso, tá certo? É um vídeo de 3 minutos só. A gente vai falar sobre algum tipo de poluição, é uma animaçãozinha, e aí a gente vai acabar discutindo aí o que se precisa ser discutido, que no caso no cenário atual, onde as discutir sobre a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente ganham cada vez mais espaço, é muito importante nós analisarmos quais são os impactos ambientais das nossas ações, sejam elas positivas ou negativas, porque quando a gente fala em impacto ambiental, a gente sabe que tem gente destruindo, mas sabe que tem gente tentando reconstruir aquilo tudo que está sendo destruído, tá? Tem muitas organizações, nós temos aí agora, já falamos na aula passada, a COP30,
né, que está sendo uma experiência única para a humanidade, porque a gente está tratando de soluções e soluções imediatas para esse problema do descongelamento das geleiras. Nós estamos falando de despoluição, nós estamos falando de reconstrução das áreas verdes. Nós até comentamos a respeito da tal da floresta de bolso, né? E a floresta de bolso, que é uma coisa muito interessante, e a gente também pode dar uma olhadinha nisso mais para frente. E investir em um desenvolvimento sustentável é uma questão essencial para garantir a vida, a sociedade e que nós possamos ter os direitos básicos, né, como água potável, como saneamento básico e até mesmo como acesso à terra, acesso à moradia, que muitas vezes é perdido, como nos deslocamentos ambientais, por exemplo. A gente tem notado muita coisa acontecendo com relação a esses deslocamentos ambientais. Ó. Não é só natural, tem ele sendo provocado, por exemplo, pelas enchentes. Né? E as enchentes têm alagado lugares que nunca tiveram esse tipo de alagamento. E justamente porque as geleiras derretem, aumenta o nível do mar, aumentando o nível do mar causa alguns outros tipos, porque a natureza não deixa nada de graça. A que se faz, a que se paga. Né? E também, com respeito às barragens que estão sendo construídas, o ser humano ele constrói uma barragem em uma região, no entorno dessa região é preciso ter uma desapropriação. Né? Porque se ficar perto acontece que nem aconteceu lá em Brumadinho. Né? As barragens que eram seguras até então tiveram suas barreiras rompidas. Aquela lama, que é uma lama extremamente poluente, invadiu a cidade toda, a região toda, e ficou totalmente inabitável. Né? Então, esses deslocamentos acontecem de deixar as pessoas deslocadas numa situação difícil e a região de onde eles saíram muito pior. Tá certo? Então eu vou passar agora ali, ó, nós estamos com 12, 13 minutos de vídeo, 13 minutos e um pouquinho de vídeo de aula. Eu vou passar então mais esses vídeos que tem mais uns 3, 4 minutos. Nós vamos fazer uma meia hora de aula com o nosso bate-papo e a lista de chamada. Aí depois a gente fica livre, tá bom? Muito obrigado, beijo grande a vocês.